O Irã decidiu antecipar as eleições para 28 de junho. E a gente tem a manchete da Spam TV: Irã realizará eleições presidenciais antecipadas em 28 de junho. Aí foi uma decisão, então, tomada pela cúpula de poder do Irã. Conta mais pra gente o significado dessa antecipação. Tá bom. Antes eu anotei aqui muitas coisas, as mais atualizadas sobre esse processo. Não é uma morte de uma pessoa qualquer, é a morte de um muçulmano de uma corrente xiita que tem 500 milhões de seguidores no mundo, mas que comoveu os outros 1,5 milhão. Então são 2 bilhões de muçulmanos que estão comovidos com essa morte. É uma morte que, toda morte, uma certa vez um amigo disse, quando o cara morre ele é canonizado. Todos os erros são esquecidos e os acertos são supervalorizados. Mas não se aplica ao doutor Raisi, né? Nós já começamos a ver as manifestações. O corpo dele acabou de chegar, acabou assim, tem umas 4 horas, na cidade de Teherã. E antes disso, porque o helicóptero caiu perto de uma cidade, Tabriz, que é muito importante. Ali já todo mundo foi para as ruas, né? E aí agora chegou no Irã, e hoje começam as exéquias, é um termo mais cristão, né? Mas são as solenidades fúnebres, começam hoje. Não tenho ainda todo esse protocolo, esse ritual, mas ele vai demorar vários dias, né? Acho que o enterro formal, o caixão, aí é o dele mais as autoridades, acho que serão 5 ou mais caixões, assim, com a bandeira do Irã em cima. Esse momento final do enterro, na sepultura, aí o próprio líder espiritual, o Ali Khamenei, que ontem eu acabei não falando, ele está com 85 anos. Está lúcido, está bem, faz tudo sozinho, não tem problema de mobilidade, mas como eu também coloquei ontem, já se discutia, evidentemente, quem seria o sucessor, e o Raisi seria o nome mais forte que agora... Bom, eu queria aqui fazer uma observação sobre a cobertura que a mídia, essa mídia anti-islâmica, islamofóbica, como se diz, né? Eu fiquei impressionado. Eu não vou citar o jornal aqui do Brasil, os jornais, né? Eu mesmo não assisto TV aberta há décadas. Mas quem assiste, eu ouço a opinião, é desastrosa, né, a cobertura, e eles fazem exatamente mostrar o aspecto polêmico do governo do Raisi, pegando aquele fatídico caso da moça que quis enfrentar aí as leis civis e as leis religiosas de não usar o véu. E ela acabou tendo um problema no cérebro, né, um AVC fulminante, e ela acabou morrendo dentro de uma delegacia. Felizmente as câmaras todas registraram, mas a mídia toda passou a informação de que ela foi assassinada pelo regime. Eles não falam governo, né, regime. Então a cobertura foi desastrosa. Agora você veja, nem o presidente dos Estados Unidos deixou de mandar condolências, né? E, na verdade, vai ficando, o único que não mandou condolências foi o governo de Israel, né? Então, veja só, eu noticiei ontem o Papa Francisco, a FIFA e a OTAN, né? O que a OTAN mandaria, né? A OTAN mandou as condolências pela morte do... A FIFA, o que a FIFA mandaria, né? O Irã é membro da FIFA, né? A Federação de Futebol do Irã. Ou seja, e eu quero comentar aqui, o Twitter, não se fala mais Twitter, não sei como fala, Xiter, sei lá, né? O Twitter que o presidente Lula fez foi muito bonito, foi muito emocionante, e evidentemente que tem gente que gostaria que ele não fizesse esse tipo de coisa, que
Claro, os Estados Unidos não fez um Twitter do Biden, né, elogiando, etc., mas emitiu uma nota de condolência. Aí você tem que ser solidário ao povo do Irã. Né? Pode não gostar do governo, mas é o povo. Era um governo eleito pelo povo, né, com 65% dos votos válidos, mas a popularidade dele era muito maior que isso. Olha a imagem dele quando foi a eleição em 2021. Lá no Bom para Todos nós comentamos em detalhes essa eleição, né? Bom, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ontem fez um minuto de silêncio. Eu achei essa atitude bonita, não sei, provavelmente a representante dos Estados Unidos, que era aquela diplomata negra, esqueci o nome dela, né? Green, Thomas Green, não sei o que, o sobrenome. Provavelmente ela acompanhou, ela levantou, né? Ficou em posição de contrição, etc. Como é assim, a gente respeita o culto aos mortos, o respeito aos mortos é uma das coisas, uma das características mais antigas e a primeira característica que nós podemos dizer assim, de que já começamos a ser uma civilização humana, né? Então, bom, o partido Hezbollah é um partido, e o Hamas, que é um partido, né? E a OLP, que é uma frente partidária. Estas organizações também emitiram notas de pesar, né, bastante longas, descritivas, né, emocionadas, etc., mostrando o papel que o Irã joga. Você veja como a coisa não é religiosa, mas sim política, né? O Hamas não é xiita, Hezbollah o Hamas não, o Hamas é sunita. Mas ele agradece imensamente o apoio que o Irã dá à luta palestina e não vai deixar de dar por causa que ele veio a falecer. Muitos países, eu não tenho a lista de todos, decretaram um luto oficial. É diferente de um país como o Congo, a Zâmbia, né, ter mandado uma nota, e com certeza todos os países do mundo fizeram isso. É da praxe diplomática você, né, se congratular com, né, não é congratular o termo, né, mostrar assim, um sentimento de tristeza em nome do povo e do governo daquele país, né? Bom, mas decretar luto, eu não tenho a lista dos países, mas acima de 10. Cuba foi um deles, né? Venezuela foi um deles, por causa desta relação muito mais próxima. O Irã decretar 5 dias de luto é uma coisa. Cuba decretar 1, 2 ou 3 dias de luto é bem diferente. Então isso aconteceu também, né? O mundo islâmico totalmente paralisado, né? E a última informação sobre esse caso, a não ser que tenha aí alguma pergunta aí de algum espectador de última hora, mas toda a imprensa ocidental, insiste em dizer que o Irã entra agora em um período de incertezas, insegurança e procurando jogar uma cisânia onde absolutamente não existe. Não vai haver uma mudança de 1 milímetro, professor, mas se tiver uma mudança de 2 milímetros, o senhor vai ter que reconhecer que errou na avaliação. Não vai haver. Substancialmente não vai haver. É uma força de expressão, não vai haver. Há uma incógnita, né, porque eles estão em luto ainda. Ninguém está discutindo quem serão os candidatos no dia 28. Já está marcado. Não é? São 50 dias a partir de ontem. E eu não sei quem serão os candidatos. E, eventualmente, não sei quem seria o nome que ficaria no lugar dele para vir a substituir o líder espiritual. Eu espero que ele morra com 105 anos, então ele teria mais 20 anos de vida. Não é apropriado você discutir a sucessão de uma pessoa cujo mandato é vitalício, no caso do Papa. É muito estranho você abrir uma discussão quem vai ficar no lugar do Papa Francisco na hora que ele morrer. É indelicado isso, né?
Então essa discussão não existe. E esta cisânia, esta insegurança que a imprensa insiste em colocar em suas reportagens é parte dessa estratégia mundial aí, não é, de islamofóbica, né, contra o mundo multipolar, que é o que o Irã era um dos grandes líderes nesse momento. Esses são meus comentários sobre a atualização da morte do presidente Ebrahim Raisi.